Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai ter um papo sobre organização. E aí a Bia daqui a pouco entra aqui com a gente. Mas enquanto isso, oi, eu sou a Ari, pra quem não me conhece. A gente aqui no Continente está com esse projeto de 30 dias, 30 lives, que é um projeto basicamente pra gente falar com quem a gente admira, com os nossos degustadores que fazem trabalhos incríveis e falar de vários assuntos que estão aí nesse universo do empreendedorismo de uma forma ou de outra. Eu tô procurando aqui para colocar a Bia e vamos falando se o áudio tá ok, se tá tudo certo, como que tá tudo. Olá, boa tarde todo mundo que tá entrando. Então, gente, organização, né? Eu sou aquela pessoa que, né, sou criativa, não preciso de organização, tá tudo certo, porque é bagunça criativa. Mas eu fui percebendo, principalmente nesse caminho do empreendedorismo, né, de você ter que lidar com os seus, né, seus compromissos, sua rotina. E aí eu percebi que é até uma questão de saúde você se organizar. Então, isso de você manter as rédeas da vida, né? Você saber o que você vai fazer, você saber o seu próximo passo, é algo que a organização te dá com algumas ferramentas, né? E que você tem um controle da vida. Eu sinto muito que a organização é isso, né? A Bia hoje vai falar sobre a organização para pequenas empresas. Então, nós, né, que trabalhamos por conta, que às vezes é só você ali. Então, ela vai dar algumas dicas sobre isso, como que vai fluindo, né? Isso de trabalhar por conta. Mas e aí, a organização pra mim sempre foi esse passo, né? De não preciso da organização, porque vai ser algo mecânico, vai ser algo chato, mas não necessariamente precisa de ser. E eu acho que são processos também, né? Eu ainda não sinto que eu sou a pessoa mais organizada do mundo. Eu acho que eu ainda não sinto que eu tô num padrão de organização que eu julgo ideal. Mas eu acho que é um processo, né? De você ir testando ferramentas, de você entender, desculpa, de você entender o que é importante pra você, o que não é. A Thais Godinho fala que não tem como organizar tralha, né? E eu acho que isso é fundamental, assim, de você entender que o processo da organização passa por isso, né? Você tem que visualizar direito o que você tem, o que você é, o seu mecanismo, para só depois partir para a organização. A Bia entrou por aqui. Eu queria que vocês me falassem se o áudio tá ok, como que tá, se é um pouquinho tempo, então ainda tá reconectando. Vamos vendo como que vai ser. Mas oi pra todo mundo que tá aqui. Obrigada por vocês estarem aqui sábado. E eu espero que seja ótimo. Oi, Bia, tudo bem? Tudo bem, Ari? Tudo e por aí, como que tá? Tá tudo bem. Ai, que ótimo. Me conta um pouquinho quem você é, o porquê que você trabalha com organização. Então, na verdade, eu me formei, né, em administração de empresas há mais ou menos uns 16 anos. E desde então, na verdade, desde antes de eu me formar, eu já trabalhava com administração de empresas, né? A minha especialidade sempre foi gestão de qualidade, gerência de qualidade ou gestão de processos. Eu trabalhei em 3 empresas com implantação de ISO 9000. Não sei se você conhece esse processo, já ouviu falar? Em certificação ISO Não, 9000. se você quiser explicar um pouquinho. Ah, só passando rapidamente para quem quiser entender um pouco, é uma certificação internacional de processos. Ela acontece em vários países do mundo e é uma norma. E essa norma é seguida igualmente em todos os países, né? Então, as empresas que adotam Uhum. esse sistema de ISO 9000 com essa norma, ela tem todos os seus processos definidos e ela é certificada e com isso ela passa a ter um padrão de qualidade. Então, o início da minha formação Uhum. foi toda trabalhando com processos, com procedimentos, é, com certificação dessas empresas, né?
E depois disso, há 10 anos, eu passei a não só trabalhar com processos da empresa, como também gerir uma empresa como um todo, né? Ser gerente administrativa, ou seja, cuidar desde a parte financeira até a parte de gestão de pessoal, gestão de pessoas, RH, departamento pessoal, entender um pouco da parte contábil. Então, quando você administra uma empresa, você acaba tendo que lidar ou entender um pouco de cada uma das áreas, né? Às vezes a gente não consegue se Sim. aprofundar em todas elas, mas a gente consegue entender um pouco de Uhum. cada uma para que você consiga gerir, para que você consiga fazer uma boa gestão, né, dessa empresa. Então, a minha experiência com gestão de empresas vem daí, né? De trabalhar há mais ou menos 16 a 18 anos só com gestão, ou de processos, e nos últimos 10 anos com gestão de processos e também com a gestão empresarial como um todo, né? Sim, que bacana. Mas aí agora você está indo para esse caminho do empreendedorismo, né? E eu É, imagino que mudança é radical, né? De um pouco, rotina, de tudo, né? Mesmo você sendo uma pessoa organizada, eu imagino que é diferente, né? De trabalhar por conta. um pouco. Na verdade, eu também faço faculdade de psicologia, que é uma formação antiga, que Uhum. eu sempre sonhei em fazer, é um sonho antigo e que eu coloquei em prática há alguns anos. E então eu faço faculdade de psicologia, estou na metade do curso, né, da graduação. Eu também fiz uma pós em psicopedagogia, que é uma outra área que eu acabei me interessando pela parte clínica, né? Então, é uma área que eu estou começando a atuar como psicopedagoga. Então, na verdade, eu tenho aí três áreas aí envolvidas, né? A gestão de empresas, que querendo ou Sim. não faz parte da minha vida, faz parte de todo esse processo que eu venho carregando esses anos todos. E vem essa parte Uhum. nova, que seria a parte da graduação em psicologia, que ainda vai terminar, mas a pós-graduação em psicopedagogia, que é uma área clínica e que eu estou migrando e atuando aos poucos, né? Então, esse processo Uhum. de ser empreendedora é um tempo ainda que ainda vai demorar um pouco, mas que eu já estou caminhando. E aí, o que que acontece? Sim. Toda essa minha experiência como gestora, ela veio para agregar, né? Nessa parte de Uhum. empreender, nessa parte de entender a importância do empreendedorismo e de você já começar a empreender de forma organizada, né? De uma forma que a sua empresa venha a funcionar e que você tenha melhores resultados por causa disso, né? Então, essa Sim. experiência da gestão eu trouxe para essa questão do empreendedorismo, mas realmente empreender é um desafio muito grande, né? Muito grande, porque tem a ver de fato Sim. com coragem, tem a ver com o fato de você se desprender de várias ideias, né? De ideias preconcebidas do emprego, Sim. da questão da estabilidade, né? Tem várias coisas que passam pela nossa cabeça quando a gente pensa de fato em empreender. Então, se a gente conseguir organizar É, isso, essa nova etapa do seu empreendimento, se você começar de uma forma mais organizada, querendo ou não, isso vai te ajudar a garantir um pouco mais de sucesso, né, nessa nova empreitada que seria o sim. empreendedorismo. E eu acredito que a organização também casa muito com isso de você entender para onde você está indo, né? Entender de onde você veio, entender onde você Uhum, está. Eu acho que isso gera uma calma, talvez. é Para mim, pelo verdade. menos, eu entendo a organização assim. Eu vou me organizar, não é porque eu gosto de organização. Uhum, Inclusive, eu sou uma pessoa que fui avessa a isso há muito tempo. Mas eu vou me organizar para ter tranquilidade. Para isso, conseguir saber onde eu tô, para conseguir saber onde eu vou. Para não ficar aquele negócio, né? Um monte de ideia, um monte de coisa, eu quero fazer isso, tudo. é E você verdade, achar que você tem que fazer tudo agora. Não reconhecer o que você já está fazendo, né? é verdade. Então, eu acho que para mim, a organização, ela vem aí, sabe? De É, falar, não, tá tudo bem onde eu tô indo para X, né? E é, aí, eu acho que essa nossa proposta da live, né, de falar de organização de pequenas uhum, empresas, eu acho que isso, né, que eu imagino que você vai pontuar desse eu empreendedor, né, como a uhum, Rafa diz. é, Você que tá lá e você cuida da planilha, você cuida da isso. faxina, você cuida. Como que faz tudo isso, né? É, é verdade. Na verdade, eu vim trazer um pouquinho até da parte.
prática, que é a parte prática, ou eu diria administrativa, de uma empresa em que as pessoas que não estão acostumadas com essa área administrativa, elas deixam, às vezes, um pouco de lado. Então, por exemplo, se você é um empreendedor, você normalmente, se você é um novo empreendedor, se você não tem muita familiaridade com a administração de empresas, de como uma empresa funciona, como ela deve funcionar, você normalmente se atenta muito para o negócio que você vai fazer, para aquilo que você sabe fazer, Sim. por exemplo, igual vocês, né? Que trabalham na área de comunicação. Então, vocês vocês tendem a focar muito mais no negócio, na questão da Uhum. comunicação, em como vocês vão passar isso para o cliente de vocês, como vocês vão captar esses clientes, né? Como que vocês vão Sim. vender esse serviço, qual que é o preço, quanto que vai custar, enfim. Todas essas coisas são as Uhum. coisas mais fáceis de focar, né? De você querer Sim. entender. Só que por trás disso, principalmente quando você vai começar a empreender e às vezes até com um local fixo, com uma estrutura um pouco maior, tem muitos detalhes que você tem que perceber e que não é bom que você passe batido, porque mais lá na frente pode te dar mais trabalho, né? Então eu vim trazer um pouco do Uhum. que eu acredito que seja o tripé dessa organização para novos empreendedores, né? Para quem está começando. E antes de falar desse tripé, só para voltar um pouquinho aí no que você falou, a organização tem hora que ela fica um pouco confusa na cabeça das pessoas, porque muitas pessoas pensam que a pessoa que é organizada, ela é perfeita, sabe? Ela não erra, ela Sim. tem muito trabalho com a organização, isso demanda muito tempo, e que eu não Uhum. nasci organizada, e que porque muitas vezes eu não gosto de arrumar o meu quarto, eu não sou organizada, entendeu? Porque o meu guarda-roupa não é separado por cor, então eu não sou uma pessoa organizada. E não é, a ideia Sim. não Eu não é. sei fazer planilha no Excel. Isso, exatamente. E a ideia não é essa. A ideia é que a organização ela é simples à medida em que ela funciona para você. Né? Então, você vai se organizar de uma forma que você consiga entender o que você está fazendo e o que você precisa fazer. Igual você falou, eu estou aqui, eu estou no ponto A e eu vou para o ponto B. Não é isso? Ok. Então, se você conseguir Sim. traçar esse caminho de como que você sai do ponto A para o ponto B, e esse trajeto aí você conseguir cumprir, você está organizado. Se isso foi num caderninho, se foi num bloquinho de anotação, se foi num papel sulfite, se foi na planilha Excel, ou se foi num aplicativo super, mega, ultra moderno, tá tudo bem. O importante é Uhum. que você conseguiu sair do seu ponto A e chegar lá no seu ponto B. Então, a gente precisa mesmo, sabe, Sim. desmistificar essa questão da organização como uma coisa muito difícil e muito complicada, né? E aí, dentro do que eu tinha falado, desse tripé, que eu preparei um pouquinho aqui para a gente falar, tem a ver com Uhum. três áreas, assim, que para quem está começando e para quem está estruturando o seu negócio, eu considero fundamental, que são áreas da administração mesmo, que é a área financeira, a área contábil e a área de gestão de processos, por exemplo. O que eu vejo muito acontecer na área Uhum. financeira, por exemplo? Se você tiver alguma dúvida, você pode me interromper, Ari. Na área financeira, por Não, exemplo, não pode. eu percebo que algumas pessoas elas começam já misturando as suas finanças pessoais com as finanças profissionais, né? Então, muitas Uhum. vezes, inicialmente, o empreendedor ele não separa e é de suma importância que ele venha separar qual o dinheiro que está entrando realmente do negócio e qual que é o dinheiro que está entrando que é dele, que de fato é dele. Uhum. Então, essa separação ela é muito importante para a saúde financeira do negócio. Existem estatísticas do Sebrae, por exemplo, que um dos motivos que quase 30% das empresas fecham no primeiro ano é por falta de uma administração financeira adequada, né? Então, essa Uhum. separação inicial ela já é um ponto importante. Então, o que, que de fato está entrando da empresa e que eu preciso separar? Hoje em dia, por exemplo, se você ainda não abriu uma conta jurídica, existem contas de pessoa física que têm poupança vinculada. Então, você pode definir, por exemplo, que para todas as receitas que vão entrar dos serviços que você está fazendo, você pode colocar nessa conta poupança. E aí, quando você for pagar alguma Uhum. conta relacionada a esse seu serviço, a esse seu empreendimento, você pode colocar lá e tirar dessa conta. Então, assim, você vai conseguindo, sabe, separar. Senão, daqui a pouco, chega no ponto no final do mês que você já não sabe mais o que entrou. Um cliente te pagou lá R$ 500, mas você almoçou,
sabe? Você pagou a sua conta de celular, Sim. se bem que a conta de celular até pode estar vinculada com o negócio, mas você pagou uma conta que não tem Uhum. nada a ver com aquilo ali, sabe? E aí no final do mês você não consegue entender aonde está o dinheiro do seu negócio. Você não consegue fazer uma avaliação de qual retorno que aquilo realmente trouxe para você, né? Que é o segundo ponto. Então, o primeiro Uhum. ponto é separa as suas finanças pessoais das suas finanças profissionais, né? Então, o que recebeu de receita, você separa, dá um jeitinho ali, da forma como você achar melhor, de separar esse dinheiro. O segundo ponto Sim. é você fazer realmente uma lista de tudo que você tem de gastos, né? Em relação àquele novo negócio. Normalmente a gente fala das despesas fixas e as despesas variáveis. Então, pega as Uhum. despesas fixas e relaciona lá tudo que você tem relacionado ao seu negócio para você já saber de cara, no final do mês, quanto que você tem que pagar em relação ao seu negócio. Então, quando a gente falou lá da preocupação com a precificação, então tão importante, né, quanto você quanto que vai custar o meu negócio? Tá, mas quanto que eu vou gastar também, né, para esse negócio? Quando é serviço, a gente tende a não linkar muito, porque afinal de contas é um serviço que depende de você, tá tudo aí na sua Sim. cabecinha, né? Aí você pega e fala, não, depende de Sim. mim. Então, você vai ser o seu custo, né? O seu conhecimento vai ser o seu Uhum. custo, mas tem muitas coisas envolvidas ali. Por exemplo, você, Ari, no seu trabalho, além de você mesmo, você precisa de um computador, eu imagino, né? Um bom computador Uhum. com um programa bom, né? Que é um pouco pesado, precisa de uma internet boa. Então, quando você for pensar de fato, olha, você vai trazer ao seu negócio, ainda que seja você quem executa, vários custos que envolvem aquilo ali. Então, você vai ter que falar, eu preciso de uma boa internet, eu preciso de um bom computador. Algumas pessoas precisam de um espaço, de alugar mesmo um local. Então, você vai listando ali, né? Você precisa de uma boa internet, como eu já falei. Então, você precisa de um celular. Às vezes, o seu celular, se você for tirar fotos com ele, se você for gravar, se você for filmar, você precisa investir. Então, o celular já passou a ser um investimento. Se você parcelou, ele entra ali no seu custo fixo do negócio, sabe? Então, a importância de você Uhum. ter todos os seus custos ali detalhados e os variáveis, que é aqueles que vão Sim. entrar às vezes, né? Então, com isso, no final do mês, você consegue ver tudo que você tem para pagar, né? E aí Uhum. isso te ajuda a você comparar com a sua receita. Se você separou e você listou tudo que você tinha para receber e você conseguiu separar, deixou lá na conta tudo que você foi recebendo, você consegue no final do mês comparar as receitas com as despesas, né? Sejam elas fixas ou Uhum. variáveis, que é o que a gente chama de fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do Sim. que o que eu gastei com o que eu recebi, né? E aí é importante Uhum. que ele dê positivo, né? A gente espera que ele seja positivo. Sim. E aí, Bia, eu até queria comentar essa questão. Eu achei muito bacana que você falou que tem mesmo essa diferença, né, entre o produto e o serviço. Porque o Uhum. produto, você entende que você tem que comprar matéria-prima para Isso. você fazer e entregar para o cliente, né? Então você entende que tem um custo ali. Agora, quando é serviço, a gente tende a menosprezar esses gastos. É tipo, meu computador, mas eu já vou ter o computador. É celular, mas eu já vou ter o celular. Mas talvez você teria um celular com uma câmera um pouco pior, né? Um mais barato. Você não Uhum. teria uma internet tão boa. Uhum. Então, de fato, a gente tende a falar, tipo, sei lá, eu pego um bloquinho para rabiscar. Você não vai colocar o valor do bloquinho no seu serviço porque você acha que, tá ali o bloquinho já, né? Então não precisa. E aí a gente acaba misturando, né, essas questões, e aí fica parecendo que a sua vida pessoal e a sua vida de profissional tá tudo ali no mesmo lugar. Eu acho que a gente costuma ter ainda mais dificuldades, é até uma questão que eu tenho trabalhado, eu e a Mari, né? Que a gente trabalha de casa. Então a gente Eu não tem um falo, lugar. E aí com o fica home office é parecendo que tá mais tudo difícil ainda. bem. É. Sim, fica parecendo que tá tudo bem, né? Porque tá ali, você tá aqui trabalhando, e você vai ali na cozinha, você estende uma roupa, volta a trabalhar, e aí você acha que tá tudo bem, né? É. Mas você acha que não precisa de separar as finanças. Mas precisa sim. O home office é mais complicado porque você está em casa, né? Se você tivesse, por exemplo, Sim. se você alugasse um espaço e estivesse lá no seu escritório, você ia perceber que às vezes você ia precisar de um caderninho e você não ia ter. E você ia falar, nossa, eu preciso comprar um Uhum, caderno, eu preciso de uma caneta, eu preciso de um quadro. E quando você está em casa, você aproveita o que sim. você tem, né? Mas isso, Ari, é um Uhum, exercício.
que você vai ter que fazer à medida em que for acontecendo. Então, você percebeu que você está Sim. gastando algumas coisas, começa a colocar isso numa planilha ou num papel como custos mesmo do seu negócio, sabe? Ou Hum. então, você vai perceber isso um pouco quando você fizer o seu fluxo de caixa, por exemplo. Quando você, sabe como? Não sei se vocês já fizeram de vocês, mas, por exemplo, quando você A começou a gente está colocar. num processo, assim. Essa questão de É, finanças, a então, gente é um processo que é empresa nova, né? a Afins. gente vai E acostumando. também todas essas questões. E de a gente achar que não precisa, né? Agora que a coisa tá engrenando, a gente fala, opa, vamos fazer aqui, né? Isso. Uns pontos. Porque o A que que gente você tá vai no início. perceber? Você vai colocando, começa a fazer e vai colocando lá o que vocês gastam. Se não aparecer nada, começar a dar branco. Eu não sei o que eu tô gastando. Aí você vai achar alguma coisa de estranho, porque como chegou no final do mês, vocês receberam tudo de receita, e aí, não gastou nada para produzir isso aí que vocês produziram? Então você vai começar a achar estranho, e Sim. aí você vai buscar. Não, de fato, eu tenho um curso para fazer tudo isso aqui. E aí você vai começar a entender o seu processo. Então, isso não é uma coisa fácil para quem não tem muita familiaridade com a questão administrativa, mas já é um exercício para quem está aqui nos ouvindo, para vocês, para começar a fazer então. Define a partir de hoje, a partir de segunda-feira, comece o seu negócio e comece a anotar lá todos os custos que você tem em relação, né, ao seu negócio. Porque isso vai te ajudar muito a ter uma visão ampla. Você pode, por exemplo, chegar no final do mês com o seu fluxo de caixa e começar, se ele estiver empatado ou estiver dando negativo, você pode começar a perceber que tem alguma coisa errada. Ou você está gastando demais com coisas supérfluas, ou então você está cobrando um preço que de repente está subestimado, né? Então você precisaria cobrar Sim. um valor maior por aquele serviço, né? Então é um exercício que você pode fazer. E só que se você não fizer isso, dificilmente você vai chegar a essa conclusão, né? Porque você não tem esse hábito. Uma coisa boa também de se fazer é anotar tudo que você gasta no seu dia a dia em relação ao negócio. No final do mês, você levanta do que daquilo ali foi comprado, do que não foi comprado, né? Para quem trabalha em casa, por exemplo. Começa a anotar. No Sim. final do dia, o que você usou para trabalhar naquele dia ali, né? Se você trabalhou fora, às vezes você paga um local. Então, começa a anotar que você também vai ter uma ideia do que está acontecendo. Então, separar as finanças pessoais das finanças profissionais, você conseguir anotar as suas despesas, né, fixas e variáveis, e também anotar as receitas. Então, além de direcionar isso para uma conta, é muito importante você anotar mesmo as receitas de tudo que entrou, porque no Sim. final vai ter que fazer o fluxo e vai ter que bater aí. Então, anota, vendeu um serviço, recebeu, e aí nessas receitas é importante você colocar lá. Foi parcelado? Então você coloca, né? Faz uma planilha com os 12 meses aí e coloca o que que você tem para receber em janeiro, ou Sim. em novembro, em dezembro, em janeiro, porque você de repente parcelou em 3 vezes. E aí você vai começando a clarear, você vai começando a ter uma ideia. Você sabe que das suas despesas fixas, por exemplo, de dezembro, você já tem R$ 800 para receber, porque você tem duas parcelas lá de 400, né? Então você consegue visualizar, né? E aí, puxando o gancho de um assunto para o outro, é onde entra a questão a questão do que a gente chama do capital de giro, que é aquele dinheiro que você tem que ter para você rodar lá o seu negócio, né? Então, tem despesas que você vai ter, independente se você vender ou não. E como que você vai pagá-las? Se você não se organizar adequadamente, sabe? Quitar suas dívidas lá naquele mês, né? É importante a gente ter uma reserva. Por isso que é bom não misturar tudo com contas pessoais, porque você precisa ter aquela reserva. Porque naquele mês eu não vendi tanto, eu não fechei um serviço, mas continua tendo a conta da internet para pagar, continua às vezes tendo a parcela do Sim. celular. E aí, como que você vai fazer? Né? Tem aquele fornecedor ou tem aquela empresa que a gente contratou para fazer a nossa identidade visual, né? E aí, como que você vai fazer? Né? Então, é importante que você consiga ter isso de forma organizada, para não chegar naquele mês e ter surpresas. Como é que eu faço para pagar as minhas contas fixas, né? Nessa questão das receitas e das despesas e do capital de giro, tem um ponto importante que é bom dizer, que é em relação, por exemplo, à retirada ou ao prolabore,
prolabore, que a gente chama, que é aquilo que vocês ganham, né? Que nós ganhamos por estar fazendo aquele serviço. A gente sabe que vida de empreendedor é não receber. Muitas vezes não receber. Pegar aquele dinheiro e investir Uhum. de novo. E de novo. E mais uma vez. Ou receber menos do que você imaginava. Isso aí faz parte. Mas até o nosso risco, ele é bom ser programado, sabe? É bom você saber que pode ser que você não venha receber. Mas que se der tudo certo, quanto você poderia tirar daquele valor? Né? Se o seu caixa fechar Sim. positivo e fechar bem, quanto que seria viável vocês retirarem para vocês? Né? Então, isso, Uhum. isso sendo feito de forma realista, dá mais segurança para o empreendimento, né? Para ele ser mais sustentável. Não é que hoje eu precisei, por exemplo, eu estou na minha casa aqui, moro sozinha, e aí eu fui no mercado, porque eu precisava comprar umas coisas, e entrou dinheiro na minha conta, e aí eu usei. Não, esse dinheiro não é para fazer compras no mercado da semana, da feira do mês, sabe? Esse dinheiro é da Sim. sua empresa. E aí tem um valor que você tem que retirá-la para você, sabe? Então, eu sei que às vezes, para quem ainda está com tudo misturado, isso parece difícil, mas é um exercício que deve ser feito, sabe? Porque a sua empresa vai ser mais saudável e ela vai funcionar melhor assim, sabe? Ela vai crescer de forma mais saudável. Depois que você passa muito tempo fazendo retiradas e misturando tudo, acredite, chega no final do mês, está tudo junto. Você já não sabe mais, sabe o que é dentro. Aí fica mais difícil ainda de separar. Eu acho que você tocou nesse ponto, né, de separar. E aí eu acho Uhum, que eu tenho até uma dica que pode ser interessante. Que você uhum, comentou que talvez a gente coloque o dinheiro na poupança e coloque na conta corrente para conseguir uhum, até visualizar essa divisão, né? uhum. Mas tem os bancos online atualmente que a maioria não paga taxa, né, Ah, é de legal. uso e Uhum, tal. Talvez ter uma conta ali. Às vezes você tem ali a sua conta, né, no seu banco tradicional, uma conta do negócio e um banco online. Funciona para você ter essa divisão um pouco mais clara, né? uhum. Os bancos online, Aqui tá chovendo, eu vou fechar a minha janela tá bom, por conta do barulho. Só um tá bom. minutinho. Ó, acho que já melhorou um pouco. Melhorou. Mas, Então, as bancos ó, online, alguém aqui tá elas perguntando. funcionam mesmo. E não só online, tem algumas contas que elas, mesmo não sendo online, eu acho que elas têm uma quantidade mínima, né, de saques por mês, que aí elas não pagam. Então, é uma boa opção também, né? Uhum, sim. Então, Ó, pode falar. tem um perfil aqui, que legal, que tá fazendo uma pergunta de dica para organizar o tempo de quem trabalha em casa. E falou que tá amando a live, obrigada. Mas se você quiser continuar, assim, falando desse pilar e a gente guarda essa pergunta para depois, ou se você quiser Uhum. responder agora, fica à vontade. Então tá. Eu posso responder sim. Na verdade, essa questão de trabalhar em casa, ao contrário do que a gente pensa, tem que às vezes ter mais disciplina do que quem trabalha fora, né? Porque você tem que organizar o seu Uhum, tempo de forma que seja mais funcional. Então, o que que a gente vê algumas. Até eu não trabalho em casa, né? Eu trabalho fora, então eu tenho uma rotina bem estabelecida. É, mas é importante você ver o que que funciona melhor para você. Por exemplo, eu já vi e já li vários assuntos a respeito que tem pessoas que, mesmo trabalhando em casa, elas criam uma rotina para elas entenderem, às vezes para quem tem filho também entender que tem hora para elas fazerem cada coisa. Então tem pessoas que às vezes acordam de manhã, tomam um exemplo, acorda de manhã, toma café, elas se arrumam, né? Então elas se uhum, organizam como se elas fossem sair de casa, só que elas ficam trabalhando ali. Então elas tiram tempo sim. para poder ou estar no ambiente da casa, se tem filho, às vezes combinar com o filho que aquele é o horário que está trabalhando, que aquele é o horário destinado Uhum, para um trabalho específico. Então você deixar claro, às vezes, para você mesmo que você precisa daquele tempo para você se organizar, se for preciso até se arrumar. E eu já vi também pessoas, por exemplo, falando que elas ficam de pijama
e ficam super à vontade porque elas conseguem, né, estabelecer a rotina. Você falou um pouquinho antes Eu aí, sou desse time. que às vezes você tá fazendo uma coisa, você levanta, vai na cozinha, né, faz alguma coisa, coloca uma comida no fogo e volta. Então, é muito do que funciona para cada um, né? Então, como eu falei antes, é Uhum. desmistificar a questão que a organização tem um jeito só. Então, eu, por exemplo, Sim. faria um teste mesmo, sabe? Como que eu vou funcionar melhor? Se eu combinar com todos da casa que aquele é o momento de trabalho, se eu entrar para dentro de um cômodo, se eu fechar a porta, se eu colocar um bilhetinho, se eu combinar com meus filhos, né? Ou se eu ficar à vontade e vou fazendo as coisas à medida que vão acontecendo. Então, é isso. Então, se eu Uhum. fizer à medida que as coisas forem acontecendo, eu posso anotar o que que eu fiz hoje, o quanto eu fui produtiva. Nossa, eu acho que eu parei demais, porque essa história Sim. de ir na cozinha, botar comida e voltar, eu acabo da cozinha indo, sabe, pro quarto dobrar a roupa. Eu acabo indo na Sim. lavanderia. Então, pode ser que você se distrai se você for uma pessoa sem foco, né? Se você não tiver muita facilidade de focar. Né? Então é bom você anotar. Sim. Ah, não, no dia que eu fiquei sentadinha lá um período só para trabalhar e o outro para casa, por exemplo, eu produzi mais, porque eu fiquei 4 horas, eu fiquei 3 horas produzindo. Então eu acho que é muito uma questão Uhum. de você testar o que funciona para você, seja com horário de blocos estabelecidos, Sim. igual eu falei, fica amanhã, fica à tarde, fica 2 horas, ou então Uhum. livre mesmo para ver se você produz melhor. Uma técnica boa que às vezes pode funcionar para quem está em casa é a Pomodoro, né? Você pode, por exemplo, colocar o relógio lá para despertar e você ficar 1 hora concentrada no que você está fazendo. E a cada 1 hora você levanta 15 minutos e vê o que está precisando ali na casa para adiantar, né? Se tem filhos, como que está funcionando, enfim. Às vezes é uma técnica Uhum. de usar o Pomodoro, que é esse despertador que você coloca. Na verdade, o Pomodoro são a cada 25 minutos, né? Mas a gente acaba Sim. fazendo o que é melhor, estabelece as nossas próprias regras. Então você pode colocar Sim. 1 hora e pausar 15, por exemplo. Enfim, fazer blocos que funcionem, né, melhor para você. Uhum. Olha, eu tô trabalhando assim de casa, vai Uhum, fazer ali uma média de quase 1 ano e 6 meses. Eu vou supondo que seja mais ou menos isso. E para uhum, mim foi esse exercício de testar. Eu entendo que para mim há trabalhos que eu vou precisar de sentar e focar e falar não, tchau mundo, colocar o fone e focar completamente. E há isso. trabalhos que eu consigo fazer isso. De vir aqui no computador, vou ali, coloco uma coisa no forno, volto. E aí eu tenho algumas técnicas também em casa de colocar uma bonequinha na porta quando não pode me interromper. Ah, E aí quando legal. tudo bem me interromper, eu Aham, tiro. Porque eu acho que o empreendedor também tem isso, né? De tipos de trabalho. A gente tá isso. fazendo planilha, aí depois a gente tá fazendo de fato o trabalho criativo, depois a gente tá escrevendo pro Insta ou pra sua rede social, blog, afins. Isso. Então, eu acho que tem isso também, né? De você entender quais são os meus trabalhos e de repente colocar nesses blocos. Para mim funciona muito isso, de trabalho burocrático à tarde, trabalho É, criativo de manhã, né? Eu acho que é mesmo isso. Tem um monte de técnicas na internet, né, por é aí, verdade. mas eu acho que é uma coisa interna, né, de você ir testando. É teste, né? É, é verdade. É uma questão de entender um pouco. É, um outro pilar que a gente pode falar também é a questão contábil, que é uma outra Uhum. coisa que eu acho super importante para o novo empreendedor. O que que acontece? Que eu já conversei com algumas pessoas e eu já tive depoimentos mesmo de pessoas que conversaram comigo suas angústias de depois de um tempo já com uma empresa aberta para quem abre uma empresa de fato, né? Descobrir que deveria ter pago algum imposto, que deveria ter recolhido alguma coisa e não sabia ou não recolheu e depois acaba tendo prejuízo em relação a isso, sabe? Então, uma das coisas que eu Sim. aconselho é você procurar em relação ao seu negócio, aquilo que você faz, qual que é a legislação existente de forma contábil e fiscal, o que que você precisa fazer para aquela empresa estar aberta, quais são os impostos que você tem que pagar. Na verdade, isso você não precisa entender, você só precisa saber. E aí você procura um contador, e aí o contador vai te ajudar a entender e
a saber o que que você tem que pagar. Você pode procurar um contador, marcar uma reunião inicial, pedir para ele te explicar quais são as porcentagens, quais são os valores, se você vender tanto de serviço, quanto você teria que pagar de imposto. Então é importante você saber de tudo isso, sabe? Isso não é uma parte que deve ser negligenciada ou desconsiderada. Às vezes você tem que ter Sim. certeza se você vai prestar um serviço, que você vai ter clientes que vão exigir nota fiscal, por exemplo, né? E aí você tá pronta para ter ou ainda não ter, você ainda não tem, você está em transição, como que você vai fazer em relação a isso? Então é importante você ter essa clareza em relação ao que o seu negócio exige para tomar as decisões certas no momento certo. Às vezes, no início, você não, né, não vai conseguir. Mas se você se programar e saber quais são os valores, como é que você. O que, que você precisa ter, você vai se preparar, inclusive, você vai se programar para isso. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que abrir essa empresa, muitas vezes, né? Ainda mais se você crescer, ainda mais se você for prestar alguns tipos de serviço, você vai ter que ter. Então é importante que se agora você não puder, quando você tem clareza do que você precisa, você ao menos você se programa para isso, né? Uma outra coisa importante Sim. para quem já está com a empresa aberta, que às vezes surgem dúvidas, é em relação, por exemplo, a contratar alguém, a ter um funcionário. Então, é muito importante o empreendedor que nunca teve funcionário, ou alguns às vezes nem trabalharam de forma CLT, então ele não tem muito domínio, muito conhecimento sobre o assunto. Então, é importante ele saber Sim. como que rege essas regras né, da CLT, qual o custo de fato para ter um funcionário. Muitas vezes, para ter um funcionário, não é só você pagar aquele salário do mês. Ele vem junto com aquela contratação, vem vários encargos, né? Você acaba tendo vários custos ao longo do ano, como, por exemplo, férias, 13º, né? Tem um terço lá sobre as férias. Então, tem alguns custos que envolvem essa contratação e aí você, enquanto empreendedor, precisa estar preparado para absorver. Então não é só ter um funcionário, né, para te ajudar. Você precisa entender se você pode naquele momento ter. E aí a importância para você tomar essa decisão, você vai precisar do seu caixa lá organizado, né? Você vai precisar de saber de quanto entra todo mês, né? De quanto você gasta todo mês. Então, por isso, uma coisa meio que puxa a outra, né? Como é que você vai tomar a decisão de contratar alguém se tem mês que você acha que entra muito e mês que você acha que entra pouco? Se tem mês que você fica no vermelho e tem mês que sobra dinheiro. Então, é importante uma coisa está ligada com a outra. Você organiza uma área e isso acaba te dando subsídio para você poder tomar decisões, né, em outras áreas, em relação à sua vida aqui profissional como empreendedor. Então, essa área contábil é uma área importante que vale a pena você se atentar, ainda que você não vá tomar a decisão de imediato. Mas antes de abrir uma empresa, procure de fato saber tudo que está envolvido, né, em relação àquela empresa ali, né? E por Sim. último aqui, que eu preparei em relação a esse tripé aqui da administração, foi a questão da gestão dos processos, que eu acho assim extremamente importante. Essa gestão dos processos, eu falo e chamo a atenção para o empreendedor ele começar o negócio nomeando e organizando o seu serviço, sabe? Eu acho, pelo Uhum. menos, né? Eu acredito o quanto é importante você ter uma empresa organizada, no sentido de você saber o que você faz, quais são os seus serviços, de fato, que eles estejam descritos, que a forma de executar seja um padrão, porque isso vai levar à qualidade do seu serviço, ou seja, como que você faz esse serviço, né? Como que você executa essas atividades? Então, né, sempre que você propõe aquele serviço, como é que ele deve ser executado, né? Por exemplo, no caso de vocês têm alguns pacotes, né? Então é importante, todas as Sim. vezes que você vende aquele serviço, quais são as etapas, né, daquele serviço? Eu particularmente acho vocês extremamente organizadas, porque eu mesma tive a experiência, né, de receber esses serviços, de receber essas propostas, então, do cumprimento dos prazos, por exemplo, que sempre foram, inclusive, Uhum. adiantados. Então, essa preocupação eu vejo, e isso é muito claro quando você contrata um Sim. serviço de alguém, você consegue ver claramente, e isso gera confiança, isso gera credibilidade, né? Então, o quanto que é importante. Às vezes as É. pessoas querem fazer as E olha, coisas pelo.
Eu acho. Desculpa. Pode Tem até falar. um moço aqui falando do seu trabalho. Ele fez um comentário aqui que ele fez. Que você fez uma intervenção na empresa dele que foi incrível. Ah, E é acho o que Elias. esses feedbacks são ótimos, é uma delícia, assim. E aí você tá dando esse Obrigada. feedback pra gente. E a minha questão para a criação do Condimentos, assim, no início, antes da Mari entrar, era isso de ter uma coisa estruturada dessa gestão dos meus processos para ter Uhum. calma, para ficar tranquila, para poder trabalhar de uma forma criativa sem a pressão de não saber o que, que eu faço depois, o que, que eu faço antes, tá? Eu atendi o cliente, mas aí agora eu começo a marca agora, eu começo depois, como que é? E aí tem refação, como que eu vou encaixar isso nos outros projetos. Isso. Então, o Condimentos até nasceu dessa necessidade dessa organização, Uhum. de não ser uma pessoa que simplesmente, né, coloca os serviços no mundo, que a pessoa chega de algum lugar e fala, oi, eu quero o seu serviço, eu vou lá e faço, mas de Uhum. conseguir ter essa calma, porque eu acho que para o criativo isso é fundamental também, né? É De você verdade. saber que, vamos supor, né, você faz biscuit, e aí você sabe que entrou a demanda, você tem que sair para comprar o biscuit. E Uhum. aí depois você vem e vai moldar isso, ou você vai pegar uma referência. Eu acho que saber esse caminho faz com que você também é, tenha mais gosto pelo caminho, né? Porque quando você tá lá comprando biscuit, você vai estar lá comprando biscuit, você não vai estar pensando no prazo do cliente, outro cliente que tá nanã e não sei o que que aconteceu, né? Eu É, acho que para mim, verdade. pelo menos, me dá essa calma, essa serenidade de curtir os processos, mesmo aqueles que eu não gosto tanto, tipo os financeiros, né? De ter que separar, de ter que lidar, de saber quando que entra e quando não, mas de saber que depois de X passo eu vou passar por isso, tudo bem, Uhum. eu passo já com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que essa gestão de processos, assim, né, do projeto em si é muito fundamental. E se você quiser até dar dicas de como faz isso, né, de como começa, detalhando, colocando no papel, como que a gente começa a fazer isso. Isso, exatamente. É só para validar um pouco do que você falou, Ari, essa tranquilidade que você sente, que ela é super, como é que eu vou dizer? Ela é genuína. Essa tranquilidade que Uhum. você sente é realmente o resultado de você ter o seu processo organizado, né? É uma tranquilidade de fato que gera a partir do momento que você tem os seus processos organizados. E o melhor disso é que essa tranquilidade, ela não é só para você. Você pode ter certeza que todos os clientes que vocês tiveram até agora, eles sentiram essa mesma tranquilidade. Ainda que vocês não disserem em momento nenhum, olha, nós somos organizadas, nós temos os nossos processos definidos. Porque quem está recebendo o Sim. serviço, ele consegue perceber. Ele consegue receber a partir daquela proposta que você envia, por exemplo, que é uma proposta personalizada, Uhum. que é uma proposta, sabe, que você acredita que ela foi feita para você, ainda que ela tenha um padrão, porque tem que ter padrão mesmo, mas ela foi feita para você, Sim. então isso gera tranquilidade. A partir do momento que você cumpre o seu primeiro prazo, você sabe com tranquilidade que o segundo muito provavelmente vai ser cumprido também. Então, tudo isso causa para o cliente essa tranquilidade para você saber, né? Nossa, que bom, que legal, porque eu sei que eu posso confiar. Então, no caso de vocês, por exemplo, eu recebi todos os nossos contatos, eu recebi antes do prazo todos os serviços, todos. Então, na verdade, eu já sabia. Eu falei, ah, tá, eu vou receber antes. Ah, tá, eu já sabia que eu ia receber antes, mas eu sei que não era obrigação receber antes, sabe? Eu sei que tinha um prazo, era aquele dia. Sabe? Então, isso gera Uhum. expectativa. Mas se você me mandasse no dia, tava tudo bem, porque tinha um prazo. E se me mandasse depois, estava tudo bem também, sabe por quê? Porque a gente tem saldo. Então, até isso é legal, porque Sim. às vezes acontecem falhas no processo e é natural, acontece mesmo. Às vezes há um erro, às vezes há um problema. Você está, por exemplo, fechando uma arte e faltou luz. E aí, o que você vai fazer? Você não pôde mandar, sabe? Uhum. Mas tá tudo bem, porque eu recebi, porque eu sei que imprevistos acontecem. É diferente daquela pessoa que tá sempre com imprevisto, sabe? Ah, desculpa, eu não mandei hoje Sim. porque não deu. Sabe? E a pessoa não conseguiu cumprir aquilo ali muitas vezes foi porque ela não se organizou, né, da forma adequada. Sim. Então, assim, eu penso que, pela minha experiência, a forma mais prática de eu tentar.
ensinar ou dizer como estabelecer essa gestão de processos é começando descrevendo o que você faz de fato. Como é que é esse passo a passo, Uhum. sabe? Se for preciso, faz de item a item, item a item, né? Desde quando o Sim. cliente entra em contato com você, né? Quando o cliente entra em contato comigo, por quais vias são? Você pode fazer um fluxo, você pode fazer um mapa, como se fosse um mapa mental. Então, eu tenho o meu cliente lá que entra em contato comigo. Pode ser por telefone, pode ser por Instagram, Uhum. pode ser pelo Facebook, né? Então, eu vou ramificar aquilo ali, ó. Se o cliente entrar em contato comigo pelo Instagram, foi pelo direct, eu vou responder, eu vou solicitar o e-mail, eu vou solicitar o telefone, porque eu vou achar melhor falar pelo WhatsApp, entendeu? Quando eu entrei em contato com vocês a primeira vez, você me pediu o meu telefone, que a Mari ia entrar em contato comigo. E aí eu dei meu telefone e a Mari entrou em contato comigo, sabe? Então, é ter isso estabelecido. Então, sabe? E aí a Mari vai saber, vocês são sócias. Então, você vai passar o contato para ela, vai entrar em contato. Então, tudo isso é segurança que você vai tendo desde o primeiro contato, porque aquilo que foi prometido, de fato, foi cumprido desde o início, sabe? E são coisas simples, mas às vezes a gente né, na internet, você sabe que a gente acaba andando, conversando e tendo outros contatos e pedindo orçamento, a gente sabe que às vezes a gente é ignorado, que às vezes não cumpre, que às vezes Uhum. fala 2 dias depois, enfim, tem várias situações. Então, só voltando, você definir mesmo, sabe, do início, o que que você faz, ou como você imagina. Você ainda não tem tantos clientes, ou ainda não aconteceu um contato pelo telefone, mas quando acontecer, como que ele vai ser, né? Então, você vem Uhum. descrevendo ali o passo a passo de como deve ser esse processo. Esse que eu acabei de falar, por exemplo, é de contato do cliente, né? Então, nem foi do Sim. processo do seu serviço, foi só do contato com o cliente. Então, você estabeleceu. E aí, nesse contato com o cliente, então, ele entrou em contato pelo Instagram, aí ele enviou um direct, você pede o telefone, e aí, a partir do telefone, a Mari entra em contato, outra pessoa entra em contato, e aí você vai descrevendo. A partir desse contato, o que que vai acontecer? Você vai mandar as propostas do tipo de serviço que você tem, então, você vem descrevendo tudo que você vai fazer. Então, esse é o atendimento ao cliente. Um outro processo que você pode definir são os seus serviços. Por exemplo, Uhum. esses serviços, no caso, eu estou dando um exemplo de vocês, porque talvez fique mais fácil para mim exemplificar, porque eu vivi, porque é um processo que não é tão Sim. complicado, e talvez algumas pessoas que estejam aqui também conheçam o trabalho de vocês. Então, por exemplo, vocês têm 3 propostas, né, básicas de pacotes de serviço. Então, você pode me mandar essas 3 propostas. E para isso, vocês tiveram que definir o que tem em cada uma dessa proposta, não é? Isso é o serviço de vocês, Uhum. né? Então, vocês elaboraram a Uhum. proposta com o serviço para mandar para o cliente, ok. E aí, se é um pacote cheiro verde, por exemplo, que é um pacote lá que eu comprei, tem todas as etapas que vocês precisam fazer, não é? Para poder executar aquele trabalho. E aí Sim. você vai descrevendo. Então, para fazer, por exemplo, o pacote cheiro verde, eu vou fazer uma identificação, vou fazer a identidade visual da empresa como um todo. Então, quem faz o quê? E aí você vai Uhum. descrever o que uma pessoa faz, o que a outra faz. Quais são os prazos? Quantos dias em média leva para fazer cada tipo de serviço, sabe? Então, esse primeiro passo de descrever os processos, de descrever o atendimento ao cliente, é descrição mesmo, é escrever. Quando a gente escreve, ou vai ficar mais confuso, acontece, ou vai clareando as ideias, mas você tem que escrever para destrinchar, sabe? Sim. Para destrinchar o seu negócio, os seus processos. E aí você vai nomeando, por exemplo, um processo da sua empresa pode ser atendimento ao cliente. E aí você descreve como que o cliente vai ser atendido. Um processo vai ser vendas. E aí você descreve ali o que que você vende, por exemplo, quais são os seus produtos ou serviços, né? E quais são os prazos e quais são os valores. Aí vai ter um outro Uhum. processo que vai ser um processo, por exemplo, de execução. Então, e aí vai definir naquele processo ali de execução quem faz o quê. Por exemplo, dentro do trabalho de vocês tem a identidade visual, né? Uhum. A, a identidade visual é tudo, né? A logo, por exemplo. Sim. Então, no seu caso, se for você quem faz a logo, como que é o seu processo de criação disso, sabe?
E aí você tem o seu próprio Uhum. processo aí de criação. É O pesquisa, tempo, é, né? é o O que que eu tipo de vou negócio. precisar? Isso. É ler o Sim. questionário, a gente preenche um questionário, não é? Aí Uhum. é ler o questionário para entender, tá? Então você vê que tem todo esse processo. E aí você define, então você vai estar segura do que você faz. Você fala, ai, Bia, mas sou eu que faço, eu que criei, eu que sei, eu preciso mesmo de escrever? Precisa, porque é essa descrição que te Sim. dá a segurança que você falou há pouco. Se você pegar uma outra, se você for conversar às vezes com uma outra pessoa que faz exatamente a mesma coisa que você faz, e que ela não tem esses processos descritos, você pode conversar às vezes e ela pode falar: Nossa, tem dia que eu fico perdida, tem dia que eu não consigo fazer as coisas direito, tem dia que parece que eu não produzi Sim. nada. Ai, tem dia que. Aí você chega lá no passo 3 você esqueceu um, porque você estava distraída, sabe? Mesmo sendo você que faz. Então, por isso que é importante ter todos os processos definidos, porque mesmo sendo você, a gente não pode confiar no nosso cérebro, porque a gente está preocupada com várias coisas, tem dia que é mais tenso que o outro. Então, quando você tem aquilo ali definido, um passo a passo, ali do lado do computador, ou que não seja do lado, mas de fácil acesso, você consegue voltar lá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu dia, enfim, o que eu tenho que fazer, né? Sim. Tem Nossa, a eu acho questão que da. isso ajuda muito na organização pessoal, né? E eu acho que ajuda também você fazer mais do que o que foi proposto. Então, isso de que a gente consegue entregar antes do prazo, a gente consegue entregar um bônus, às vezes, é por conta disso, é porque eu tenho tempo para desenvolver isso, então eu vou só desenvolver isso, né? E aí eu acho que dá essa paz pro que o criativo precisa. Eu acho que todo mundo que empreende precisa de criatividade, né? Eu tô falando aqui de criativo, não necessariamente quem pinta, quem borda, quem faz coisas manuais, Uhum. mas desse empreendedorismo de uma via um pouco menos comum, né? De que você não tem uma franquia, você não tem nada muito específico, é você lidando com o seu trabalho, né? É. Então, quando eu ouvi a palavra da gestão, assim, de projetos, de processos, mudou a minha vida completamente. E aí, quando eu comecei a trabalhar dentro disso, me deu exatamente essa calma mesmo, de que, hoje o dia não tá tão bom, mas eu consegui produzir aquilo que eu precisei produzir, então tô em paz. Porque O você dia tá sabia ótimo, tô super exatamente, né? criativa, legal. É, Fiz um monte de coisa, né? é, é verdade. É. E aí, nesse processo, entra um detalhezinho que algumas pessoas ainda, no caso do empreendedor, tem um pouco. Não sei a palavra assim, se é preconceito, eu não sei se acha um pouco complicado, que é a questão da agenda. O quanto que a agenda é primordial. A gente ainda quer guardar, às vezes, as coisas na cabeça, ainda quer anotar prazos e datas separados, sabe, num caderninho. Uma coisa é você ter um caderninho lá para você anotar como caixa de entrada, sabe? Com tudo que vem na cabeça, com tudo que tem para fazer, como algo para você tirar as coisas da cabeça mesmo, ok. Mas se você anotar um prazo importante numa folha lá da sua agendinha, onde você anota tudo, daqui 3 dias você nem lembra que você tem que voltar 2 dias atrás, 2 folhas atrás, para ver aquele prazo, sabe? Sim, Então a agenda ela é sim. fundamental. Você só tem que descobrir qual que funciona para você. Se a sua agenda vai ser em forma de um planner mensal em cima da mesa mesmo, tipo um risque-rabisque. Se vai ser a agenda do Google, por exemplo, nem precisa ser do Google, a gente fala do Google, mas Uhum. pode ser, né, do Hotmail, enfim, se vai ser uma agenda Sim. eletrônica, onde você vai colocar lá seus compromissos e você consegue lidar com isso porque você tem no celular, porque você tem, né, prazos de Uhum. clientes, contas para pagar, contas fixas, né? Ou se você vai ter uma agenda mesmo de papel, se ela funciona para você, tá ok, é o que funcionar. Mas a agenda para o empreendedor, ela é de extrema importância, porque ela vai fazer com que você se sinta mais também mais tranquilo e mais organizado. Se você trabalha com outra pessoa, então, a agenda se torna assim, indispensável, se torna algo quase impossível de você não ter, porque é onde um vai Uhum. se basear pelo outro, sabe? Se todos os dois ou os três Sim. colocam tudo lá na agenda, você consegue visualizar tudo que tem para ser feito, tudo que tem para ser entregue, né? E só para desmistificar um Uhum. pouco, quando eu falo agenda, agenda sempre, quando a gente falar em agenda, a gente vai pensar em compromissos fixos, né? Aquilo que tem data para acontecer,
né? E que tem que acontecer naquela data. Claro que pode haver remarcação, mas são coisas pré-estabelecidas. Uhum. Não é uma coisa que talvez você possa fazer, que você acha que vai fazer, que pode ou não ser feita naquele dia. Esquece isso da agenda. Então, agenda são compromissos fixos, são prazos de clientes, são contas para pagar, são reuniões, né? Já com datas definidas, Uhum. enfim. As outras coisas você pode anotar num caderno, em outro tipo de anotação. Então, essa agenda ela também faz parte de um processo, né, organizado e que vai te ajudar. E uma outra coisa que eu também acho importante, sabe, Ari, do processo, da gestão do processo, de você ter todos os seus processos descritos, é a questão de você receber mais pessoas na sua empresa, é de você ter uma empresa estruturada para quando você crescer, sabe, você conseguir treinar pessoas nesse processo que já está definido. Então, se você atende o seu cliente já muito bem, e você tem esse processo definido quando você contrata uma recepcionista, por exemplo, se for o caso de você ir para um lugar fixo, se você contrata alguém para te ajudar, para cuidar da sua agenda, que seja, nem precisa ser um recepcionista, ou precisa ser um local físico ou Sim. fixo, né? Que ela trabalhe de forma é, que trabalhe de forma remota que seja. Mas se você já tem, você Sim. passa aquilo e o seu trabalho, o trabalho, o serviço da sua empresa continua com a mesma qualidade. Porque não é a percepção de quem vai Uhum. entrar, sabe? Ela vai agregar com o conhecimento que ela tem. Mas já existe um atendimento padrão, já existe um atendimento de qualidade, onde você só vai repassar aquilo ali, sabe? Se você contrata alguém depois, a empresa vai crescer e você precisa de alguém para trabalhar com arte. Você continua com a arte e ela continua com os processos ali, né, de envio, de e-mail, de elaboração do final do processo. Você vai Uhum. mostrar para ela como é feito, como deve ser feito, a importância da qualidade. Então, tudo isso vai ajudar num crescimento, do mesmo jeito que a parte financeira ajuda num crescimento saudável da empresa, a gestão do processo também ajuda uma empresa a crescer de forma saudável, com qualidade e com seus Sim. processos padronizados, sabe? Então, são coisas que ajudam você a ter um nome forte no mercado, você continuar. Então, se eu te procurar daqui 3 anos e vocês estiverem maiores, né? Se vocês estiverem com uma demanda maior Uhum. e com mais pessoas, e talvez eu não vá falar com a Mari daqui a 2 anos, mas alguém vai me atender e eu vou sentir que eu tenho o mesmo atendimento que eu tive há 2 anos atrás, sabe? Por quê? Porque a empresa só foi Uhum. melhorando, foi padronizando e só foi melhorando o seu processo ali de Sim. atendimento. Eu até queria fazer um adendo em relação à identidade de fato, né? Que a gente, né, trabalha com identidade visual, mas essa identidade da linguagem, a identidade É, de como você se é verdade, comunica, ela é muito fundamental para que todo mundo reconheça a sua empresa, né? é Então verdade. pode ser qualquer pessoa falando a partir do Condimentos, não precisa de ser eu, não precisa de ser a Mari, que vocês vão conseguir entender. Que é isso. Uhum, Que é de repente aquele é um abraço de canela, um abraço com é, cheiro de canela, é falar é, com o rei, ao invés de falar um oi. A gente tem uhum, alguns pontos assim que foram definidos. E aí, de acordo com cada empresa, esses pontos vão mudando, né? Então, talvez no modo com que você inicia uma conversa de ser sempre da mesma forma, o modo de uhum, finalizar uma conversa. São alguns uhum, pontos, assim, né? Você vai buscando dentro da semântica mesmo, né, do seu negócio. Igual na sua empresa, o nome organizadamente tá ali, né? Então, claro que uhum, sempre que for possível, você vai usar a palavra mente, você vai uhum, falar organização, né? Mesmo que uhum. tenha algum sinônimo ali, você vai sempre buscar esses pontos. E aí Uhum. isso faz com que a sua identidade seja forte mesmo e que É todo mundo verdade. vai reconhecendo, né? A partir do momento que vai permanecendo por perto, assim. É ótimo, é incrível. É verdade. Uma empresa organizada, ela traz muitos benefícios, porque eu penso que muitas vezes o empreendedor, ele quer empreender porque ele quer ter um estilo de vida ou realizar um sonho através daquele empreendimento, né? Mas quando ele entende que não é só o negócio em si, é a organização daquele negócio que vai proporcionar para ele viver esse sonho
de forma mais tranquila, porque Uhum. já tem, para quem não conhece, já tem um mito de que o empreendedor, que eu vou ter o meu negócio, eu vou fazer o que eu quero. Não, muito pelo contrário, né? A sua disciplina aumenta muito, no início, às vezes, você tem que trabalhar Sim, muito mais. Então, o que vai permitir essa liberdade, né, do empreendedor é a organização. Né? É você trabalhar de forma sim. organizada e responsável. Então, quando você puder ter a liberdade que você quer enquanto empreendedor, é a organização que vai te permitir isso, sabe? É você hoje poder, de repente, Sim. tirar um dia off, mas não é porque você não tem nada para fazer, é que tá tão organizado que Uhum. você tá com o seu trabalho tão adiantado que você consegue, né, de fato, fazer o Ou que você consegue realmente quer. remarcar, né? Sem causar falhas. Isso, exatamente. Sim. Né? Exatamente. Uhum. E eu acho que é muito disso do autocuidado, né? Também a gente consegue ter uma visão de como o autocuidado é importante ali nisso, né? De que, Uhum. hoje eu não estou muito bem, então eu vou conseguir relocar as minhas atividades sem ficar ansiosa, sem me sentir mal, sem Isso. ficar achando que eu estou fazendo uma coisa errada, né? Porque às É, vezes você tá, né, trabalhando por conta, você quer ficar com cólica na cama. E aí tudo bem, às é, vezes. Às vezes você pode. Você não é, precisa de ficar se forçando a trabalhar. E às vezes sim, às vezes você vai precisar de trabalhar de madrugada para cumprir um é. prazo, alguma coisa, mas aí você consegue fazer isso de uma forma mais saudável, né? Isso. Sem ficar workaholic também. Isso. O quanto mais organizada você tiver, é o que mais vai permitir você viver ou o imprevisto ou o ócio que seja, sabe? Uhum. Essa organização é que vai permitir, de fato, você viver assim. Ou então você tem um plano de viver loucamente e parar de épocas em épocas, né? Existem vários planos. Às vezes você vai trabalhar muito e vai parar. Às vezes você tem um plano de um, né? Então depende de Uhum. cada um, mas seja qual for, a organização, sem dúvida, ela vai estar no meio aí desse processo e eu queria deixar assim claro de você procurar a organização como algo que venha te atender a você, como a gente falou lá no início, né, da live, sair do ponto A e chegar lá no seu ponto B. Né? Ou nos seus pontos, Uhum. né? Pode sair do A e ter o B, o C, o D. Você pode ter vários destinos, vários objetivos. Então, o importante é que você consiga chegar lá e você consiga entender como que você vai fazer para chegar em cada um daqueles pontos, né? Eu conversei aqui e falei Uhum. um pouco desses três itens ou desse tripé que eu acredito que é extremamente importante para você conseguir atingir. Uhum. Mas, mesmo sendo esses três, seja o financeiro, seja o contábil, ou seja da gestão de processos, você vai encontrar de alguma forma é, você vai encontrar como você vai trilhar esse caminho aí, ó, para organizar suas finanças, né? O que vai funcionar melhor para você? Busca alternativas, busca o que funciona, né? Então, na área contábil ali, como que você vai se organizar financeiramente? Como que você vai procurar? Como que você quer abrir realmente a sua empresa? Em que tempo? Quanto tempo vai demorar? Ou se você abrir, você vai estar preparado? E em relação à gestão dos processos também. Eu dei falei um pouco aqui sobre a descrição, que para mim é o caminho inicial. É você Uhum. descrever tudo que você faz, a forma como você faz, né? É o primeiro passo, seja através de passo a passo, um, dois, três, seja através de fluxograma, enfim. Mas você vai encontrar o seu jeito, sempre olhando para aquilo que funciona melhor, né, para você. Porque esse é o jeito melhor de Uhum. se organizar. É o jeito que você se organiza e que funciona melhor para você. E que aí não vai ficar pesado, né? Não vai É. ficar. Você vai copiar o modelo de alguém porque aquela pessoa tá dando certo, mas às vezes para você não, né? Eu gostei É. muito de um ponto que você falou, disso de que, às vezes a pessoa quer trabalhar loucamente durante um tempo e depois parar. E eu acho que é bacana isso do empreendimento também, de você conseguir desenhar o que você de fato quer, né? Ah, não. Uhum. O meu plano é trabalhar 5 anos e parar e ter um ano sabático. E aí depois Isso. eu volto a trabalhar. Ou não, às vezes você quer tirar férias. Eu quero tirar uma mini férias todo mês. É possível Isso. também, né? Eu Uhum. acho que a gente consegue fazer qualquer coisa ficar possível se tiver essa organização, né? E também Exatamente. entender que até chegar nessa idealização é um processo
e que faz Uhum. parte também você sair do ponto A e para o ponto B, e às vezes ter que voltar para o A para depois Isso, conseguir atingir o C, né? é Tá tudo verdade, bem também. Às vezes é um verdade. recuo. É. Eu Sim. acho que o mundo mudou demais, né? Muitas coisas Uhum. mudaram. E para quem é um pouquinho mais velho, assim, que nem sou tão velha assim, não, né? Eu sou nova. É só porque eu vivi uma outra época que não é essa era total, assim, sabe? Da internet, das mídias, do influenciador. Então, pra gente que viveu uma outra época, é difícil você imaginar que está surgindo negócios novos, formas novas de trabalhar, novas formas de enxergar o mundo, o mercado de trabalho, né? E tem hora que é difícil essa questão do empreendedor, porque o empreendedor antes era aquele em que ia montar um negócio físico, em que todo mundo ia ver e que ele precisava de capital e de dinheiro. Quantas vezes você que eu vim de uma cidade do interior, eu morei numa cidade do interior muitos anos, você, né, mora, aí é interior, né? Então, É, você graças a sabe Deus. você sabe que os empresários, os empreendedores, era só quem tinha muito dinheiro, só era empreendedor quem já foi, né? Dificilmente alguém Uhum. começava. Então, as pessoas precisavam ter dinheiro. Então, hoje você vê pessoas ganhando dinheiro com empreendedorismo sem ter tido nada antes, sabe? De começar do zero, Sim. de ter um estilo de vida totalmente diferente e de querer ter um estilo de vida Uhum. diferente que as pessoas às vezes não vão entender. Como assim? Você quer ficar um ano sem trabalhar? Você quer ficar, né? Você quer tirar uma mini férias? Mas assim, a vida é trabalho. Então, o mundo está mudando muito, as formas de ver o trabalho estão mudando muito. E o que eu vejo de Uhum. tudo isso é essa forma de você se organizar para viver tudo isso. Como você falou, tudo isso é possível, né? Para muitas coisas é possível o que você quer, só que você só tem que saber como fazer para chegar. E que a gente sabe que nada é fácil, né? E que você tem que andar um pouquinho, que a gente tem que ralar um tanto, até você chegar naquilo que você realmente quer e naquilo que você realmente precisa. Então, sem ilusões de que tudo é muito fácil assim e de que as coisas vêm de forma muito fácil, Absolutamente. né? Então, tem um trabalho árduo por trás disso aí, mas é possível e zero preconceito, sabe? Com a forma como as pessoas hoje em dia estão Uhum. enxergando o empreendedorismo e a forma de viver. Então, eu, por exemplo, estou super aberta a entender essa forma de se organizar atual. Essa forma em que a gente tem que se organizar para poder atender as demandas novas do empreendedorismo novo, né, que está surgindo. Sim. E eu acho que, além desse gancho, também existe o fato de você conseguir, de repente, empreender uma carreira comum, né? Às vezes você até consegue fazer isso dentro de uma empresa, às vezes você até consegue fazer isso trabalhando para outra pessoa, né? Às vezes também é possível, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente conseguir olhar para o trabalho de uma forma diferente, porque a gente passa metade da vida trabalhando, mais da metade da vida É trabalhando, né? verdade. É. Então, por que não E tem tentar um sentido, ressignificar né? isso? É bom ter um Sim, sentido e um significado aquele trabalho para você, né? De alguma forma, seja ele da sim, carreira, seja de qualquer uma delas. Concurso, para quem quer concurso, tá tudo bem. CLT, uhum, para quem quer ir também tá tudo bem. E empreendedorismo, sim, para quem quer claro, se arriscar e tá tudo bem também, né? claro. Eu acho que tá sendo um papo ótimo, foi um papo ótimo. Eu acho que não tem muita gente online por ser sábado e Uhum. afins, mas se tiver alguém aí que quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade. E eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, o que que você tem feito atualmente, aquela hora do jabá, assim, vende seu peixe, porque acho que o seu trabalho é muito incrível, então ajuda muita gente, né? Muitas empresas e pessoas individuais também. Eu acho que a organização é um ponto que a gente tem que estudar aí, né? Vendo sobre, assim, o resto da vida, porque tem um monte de coisa, né? É um mundo muito vasto. Eu até estava falando no iníciozinho da live, antes de te chamar para entrar, de que eu estou sentindo, né, que a organização tem sido cada vez mais importante na minha vida.
mas que eu ainda não Uhum, cheguei lá onde eu gostaria de chegar na organização, sabe? De ter, de uhum, fato, uma visão um pouco mais ampla. Eu acho que essa visão ampla, ela pode ir se estendendo, sabe? Eu quero ser a pessoa que você vai me perguntar que, onde você vai estar daqui 5 anos e eu vou responder claramente. Assim, eu ainda não ah, cheguei lá, mas aham, eu acho que é isso, né? São os processos, assim, de entendendo onde você tá, onde você quer chegar. E eu acho que é um conteúdo que vale muito a pena ser falado aos quatro ventos, assim. é. Então, contei do seu trabalho. Então, eu até escrevi um post, acho que foi ontem, ou foi ontem de ontem, não lembro, falando desse meu processo de transição. Na verdade, o que que acontece? Só para tentar contextualizar e explicar. Eu estou num momento de transição e estou muito tranquila com isso, porque eu estou vivendo cada momento assim, com muito amor, com muito carinho. Eu expliquei lá no post que eu fiz que há um ano atrás eu estava super sobrecarregada, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, muitas atividades, e eu vi o quanto que minha vida estava realmente disfuncional. Então, sabe, quando você tem mais tempo para uma coisa do que para outra, do que deveria ter. Então, estava um pouco complicado, eu estava um pouco estafada, enfim. Então, eu tive que parar e, de fato, tomar algumas decisões. E eu falei lá do fato de ter que me reconectar, sabe? De olhar um pouco para mim, para as coisas que eu realmente gosto, para as coisas que eu realmente quero fazer. E daí, chegou a questão de eu voltar para a faculdade de psicologia que estava trancada. Exatamente pelo Uhum, cansaço, com muitas coisas para fazer. Então, eu voltei para a faculdade. Eu resolvi fazer uma pós em psicopedagogia. Por quê? Por causa da área clínica que eu quero atuar, que é uma grande paixão que eu tenho, né? Essa questão de ajudar as pessoas. A psicopedagogia, ela trabalha com dificuldades de aprendizagem de criança, adolescente, adulto. Mas tem várias outras coisas muito legais que a psicopedagogia proporciona, que é trabalhar com questão da reabilitação cognitiva, que é trabalhar com a questão dos estudos, de ajudar na forma de você estudar, de você se organizar. Então, tem várias coisas legais. E meio que eu fui encontrando nessas várias coisas, falar, Bia, mas é um tanto de coisa. São coisas que têm a ver comigo, que têm a ver com as coisas que eu gosto e que eu estou vivendo esse momento agora, de descoberta, né? De estar fazendo as uhum, coisas, de estar fazendo coisas que eu realmente amo, de estar fazendo coisas que eu realmente sempre quis fazer e agora eu estou me propondo a fazê-las, né? Então, essas coisas são, só para uhum, deixar mais claro, a questão da consultoria em organização de empresas, para pequenas empresas, que é você ajudar esse empreendedor ou as pequenas empresas a se organizarem melhor, né, a definirem melhor ali a forma como o seu negócio vai ser conduzido. A questão da psicopedagogia em relação ao atendimento clínico, das dificuldades de aprendizagem, de crianças, de adolescentes e adultos, né? A psicologia ainda vai demorar uhum, um tempo para eu me formar, mas todo esse conteúdo que eu tenho da faculdade, eu estou na metade do curso, eu acabo trazendo, né? uhum, Tanto para a questão da sim, administração dos recursos humanos, do treinamento, de recrutamento e seleção, que eu já faço há um tempo, como eu trago também para a questão da psicopedagogia, né? E que ajuda demais. sim, Então, é como se uma área tivesse interligada à outra, né? Então, a consultoria eu faço uhum, quase que intuitivamente, por causa dos anos de experiência que eu tenho. Então, é algo que está dentro de mim, é algo que sim, flui naturalmente, né? E que é uma coisa que eu gosto de uhum, fazer e que eu dificilmente abandonaria e que eu pretendo fazer. E tem a questão do novo, que é a psicopedagogia, que é a questão do atendimento clínico, da dificuldade de sim, aprendizagem, de lidar com ajudar as pessoas e com suas dificuldades, que é algo que eu estou amando uhum, fazer e que a tendência é que eu aumente, né, ainda mais. Então, hoje o meu processo é basicamente esse. Normalmente, é, tem também os processos de coach, porque eu também tenho formação em coach, de uhum, coach individual ou de life coach, em relação à organização de vida mesmo, mas isso de uma forma muito leve. No processo de coach, eu também levo as pessoas a descobrirem qual a melhor forma delas se organizarem, sabe? Que não existe uma fórmula uhum, perfeita, mas que de fato elas sim, podem.
encontrar. Nós podemos encontrar juntos e eu posso ajudá-las a enxergar uma forma melhor de sair lá do ponto A e chegar no ponto B. Não é em relação à empresa, mas pode ser em relação à vida pessoal também. Então, é um pouco de tudo isso. Eu creio, Ari, Uhum, que naturalmente, daqui a algum tempo, pode ser que o meu nicho ele seja mais estreito, sabe? Que eu venha de repente uhum, a fazer uma coisa só ou algo mais específico. E eu acho que isso deve acontecer. E eu estou me preparando, inclusive, para isso. Mas por enquanto eu estou trabalhando nessas áreas, que são áreas que eu gosto, são áreas que eu ou eu já faço há muito tempo, eu tenho aprendido muito e tem me dado, sabe, extrema satisfação em fazer. Então, esse é o momento sim. atual que eu estou vivendo. E com muita tranquilidade, com muita Mas calma, para olha, partilhar todo aham. esse conhecimento, tudo isso que eu tenho aprendido, eu acho que o momento é esse. Eu quero realmente, de fato, compartilhar e distribuir um pouco do que eu sei. Isso tem me dado muito prazer e muito amor em fazer mesmo. Olha, mas eu acho que tudo tem um sentido muito conectado, né? Eu Uhum, acho que todos esses produtos, né, digamos assim, todos eles têm um lugar comum e que eu acho que tudo começa a fazer sentido, sabe? Quando a gente ouve a sua fala, quando a gente vê que uma questão tá ligada à outra e pelas suas formações, né? Eu acho que seu histórico de vida contempla tudo isso. E assim, particularmente, eu acho um produto muito bacana isso de ensinar como que se estuda, né? uhum, Colocando em uma maneira bem prática, né? Bem uhum. simples, mas de como que você faz, né? De como que você tem uma organização básica, que eu É, acredito que isso devia ter nas escolas, é porque verdade. se você aprende a estudar, se você aprende a lidar com o seu primeiro projeto, né? Porque você acaba tendo um monte de projetos, né? Português acaba sendo um projeto, matemática um É projeto. verdade, é verdade. Então, quando você aprende a lidar com isso, poxa, imagina o que você vai levar para a vida, né? É. Se você E o sabe engraçado lidar ali nos primeiros anos. É, e o engraçado, ou não engraçado, assim, pela forma de falar, é que não é só ensinar o jeito de estudar. O mais interessante, Ari, é que cada um tem um jeito de aprender. E isso é mais Uhum, interessante ainda, que é uma coisa que não nos é ensinada. Então, muitas vezes você, sabe, tem alguém com fracasso escolar ou alguém que não está conseguindo indo uhum, bem, porque existe uma forma dela aprender e que não é a mesma da minha e da sua, sabe? Então, é importante nesse uhum. processo você descobrir também como você aprende. Então, além de ter formas de Sim. estudar, existe o contrário disso, que é a forma como você aprende, né? Então, a forma como você Uhum. aprende vai te ajudar a ter sucesso ali nos seus estudos, que é algo que a gente também, ninguém nos ensina. Quais são as Sim, opções? Qual a melhor sim. forma da gente aprender, né? Basicamente, a gente, Uhum. a maioria das vezes, só tem uma e fica ali tentando anos e anos e sentindo agonia e sentindo dificuldade. Por quê? Porque você não conseguiu identificar a forma de você aprender, né? A forma como você aprende. Uhum. Então, realmente é muito Sim. prazeroso esse processo, é muito legal. Nossa, se te contar que, assim, no meu período de escola, eu matava aula para ir na biblioteca, porque eu queria ler Ler. literatura, eu não queria ficar dentro da sala. E aí eu acho que isso, mais tarde, me deu insights para entender isso, de como que eu aprendo. Mas eu Legal. não tive esse direcionamento, né? Eu não tive alguém falando, não, tá tudo bem, você pode aprender de uma forma diferente, vamos lá, vamos ver como é que faz. E a gente Isso. acaba ficando desinteressa, né? E ali É, num momento muito crucial de mudança de vida, às vezes é, você se desinteressa por aprender. E aí isso. você virou um adulto frustrado, né? É É verdade. um trabalho muito importante. Eu acho seu trabalho incrível. E é Obrigada, isso. obrigada. Passou um pouco dos 30 minutos de live, porque as minhas lives sempre passam. Eu falo demais. Mas foi ótimo, o papo foi Mas muito o bom. conteúdo foi Eu ótimo. amei. Eu Sim, amei. o conteúdo foi incrível. Vocês que estão aqui da nossa audiência do Condimentos, passa lá no perfil da Bia. É, o trabalho dela é maravilhoso, é isso tudo. E ela tá nesse processo, né, de construir a marca, de fazer um É, passo de cada vez. E eu, particularmente, como uma pessoa que empreende, eu gosto muito de ver o início das pessoas, né, de ver
como que ela escolheu fazer aquele passo, de como que é isso, e ver a pessoa crescendo. É gostoso enquanto audiência, né? Eu acho maravilhoso. Então É mesmo. sigam E aí, ela, tem um o conteúdo grande, bacana. depois todo mundo vai poder ver o grande lançamento aí da marca, da minha Sim. identidade, assim que as coisas foram se organizando na minha cabeça mesmo, né? Do jeito que vai acontecer, que os Sim. nichos foram sendo estabelecidos e que eu for liberando mais Uhum. espaço, então eu vou vir de fato com o que eu considero o negócio em si. E aí vai vir essa identidade visual nova, que eu sei que vocês vão gostar, e aí vocês vão poder ver a carinha ali com muito carinho do que eu preparei, né, para tudo isso. Que vocês prepararam para mim, na Sim. verdade. Muito obrigada, Bia. E é um prazer ter você como degustadora do nosso projeto também. É incrível. É muito bom ter cliente, assim, que a gente aprende junto, que a gente É verdade. consegue ter essa sintonia, né? É maravilhoso. Obrigada. Nada, E eu que até mais, agradeço, então. viu? Um beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Então, gente, é isso. Mais uma live incrível, com muito conteúdo bacana. Está disponível por aqui por 24 horas e no YouTube. Então, passa lá no nosso canal, que tem um monte de conteúdo legal já. E queremos o feedback de vocês. Então, comenta, fala como que tá sendo, o que que vocês gostariam de ver além, que possivelmente a gente vai repetir esse projeto, porque está sendo muito transformador individualmente também. Então, obrigada para todo mundo que está aqui, sábado à tarde, aprendendo, tentando, né, ter insights e melhorar. Obrigada para todo mundo e até mais.